Muito boa noite. Estamos iniciando o episódio número 3 do podcast do Católico Extraordinário. Aqui quem vos fala é o Vitor Faria, conhecido como Vic. Estou na presença ilustre de Padre Francisco. Dá um oi aí, Padre. Olá, estamos aqui no nosso terceiro episódio. Hoje temos como host o Vic. Seu Diogo. Convém que o Vic seja o nosso host hoje, porque a gente vai falar de Santa Missa. Seria muito clichê um padre falando de Santa Missa, né? Exatamente. E vai ser legal porque é um tema muito extenso. Com certeza terão outros podcasts que a gente vai acabar falando mais de Santa Missa. Mas hoje a gente vai tentar falar um pouco da perspectiva do leigo, de como ele pode viver a Santa Missa da melhor forma possível. E, para colaborar comigo também, nossa queridíssima Aninha. E aí, galerinha, tudo bem? Estamos de volta. Maravilha. Esse tema, como eu falei, é um tema muito profundo, extenso. A gente, perderia aqui dias, horas, meses, anos só para falar de Santa Missa. Então eu vou tentar falar da Santa Missa na perspectiva do leigo. Mas, para isso, queria que você, padre, começasse falando um pouquinho sobre o que é a Santa Missa de uma forma muito clara, para aquela pessoa que está chegando no podcast agora, que está naquele início de conversão. O que é a Santa Missa? Essa pergunta também é muito profunda, seria um motivo de um doutorado em teologia, né? Mas eu vou tentar falar de um modo mais simples, até para que seja útil para todo tipo de audiência. Que pode ser que tenha pessoas neoconvertidas que talvez não tenha tido uma catequese, ou pode ter criança ouvindo, enfim. A Santa Missa é o santo sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da paixão de Nosso Senhor, ele juntou todos os seus amigos mais próximos, seus discípulos, depois se converterão em apóstolos, e quis comer a sua última ceia ao lado deles. Lembremos que Nosso Senhor Jesus Cristo ele vem de uma tradição judaica. Ele é judeu. Então, a Páscoa dos judeus já é um costume, faz parte da identidade, do fundamento da fé judaica. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo reúne os 12 e ali naquela ceia ele institui 2 sacramentos de uma vez. Tanto da Santíssima Eucaristia, que é de fato a Santa Missa em si, quanto o sacramento da ordem. E na Santa Missa nós fazemos memória a esse acontecimento. Não é que ocorre de novo várias Santas Missas. Se presentifica um único sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como isso ocorre? O pão, ele se torna o corpo através de uma mudança substancial, e o vinho, ele se torna o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo Deus, sendo Cristo, verdadeiro homem, mas verdadeiro Deus, ele tem autoridade para olhar para uma coisa e mudar a substância dela. Então, na última ceia, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu, e o deu a seus discípulos. E eu não vou falar toda a forma da consagração aqui, apesar da gente não ter o pão e o vinho aqui presentes, mas eu acho que fora da Santa Missa, falar dessas palavras tem que ser com muito cuidado, né? Então, ele consagra o corpo, o sangue, ele consagra o pão e o vinho, e esses se tornam o seu corpo e o seu sangue. E é a vontade de Nosso Senhor Jesus Cristo que continuássemos fazendo memória a ele. Ele mesmo diz, fazer isto em memória de mim. E na Santíssima Eucaristia, Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade, vivo. Então, aquele mesmo pão que ele oferece aos seus melhores amigos é o que nós consumimos e alimentamos a nossa alma a cada Santa Missa que nós participamos. Isso é muito interessante, né? Eu, por muito tempo, tive dificuldade de entender como a Santa Missa é a mesma missa, entendeu? De como, de fato, ocorre a renovação daquele sacrifício. E isso, para mim, confesso que até hoje é um dos grandes mistérios da Santa Missa, assim, de você fazer esse ato de fé, nessa experiência. Você sente um pouco disso também, Aninha? Total. Enquanto o padre falava, eu fiquei pensando muito, assim, que são tantas palavras, assim, ao mesmo tempo tão profundas e tão, não sei, tão distantes, uma explicação, sabe, que você não consegue, sei lá, tornar palpável. Mas eu tenho muito isso também com a missa.
é até um tema muito delicado, assim, pra mim, porque eu falei, cara, a gente, óbvio, né, nós participamos da missa, mas é de fato estranho, assim. Por exemplo, quando eu paro pra meditar na Sexta-feira da Paixão, né, pra mim é bizarro pensar sempre na morte de Cristo por mim, na salvação que aconteceu e tudo que aconteceu. E a Santa Missa, pra mim, é exatamente esse mistério, entendeu? É essa salvação que tá diante de mim. E eu lembro que minha chave virou, assim, pra missa quando eu me dei conta de que Deus quis se fazer muito pequeno pra me alcançar. E mais do que isso, mais do que, assim, se tiver mais, né? Ele me espera lá. Cristo me espera na Eucaristia. Cristo me espera na missa. Isso é muito... de fato não cabe, né? Na minha cabeça. Não entra assim. Mas é assim como Deus também não entra completamente. Isso é muito legal. Sim, você falou uma coisa que eu acho interessante a gente tentar explorar um pouco aqui no podcast. Que posso dizer que a missa é um ritual católico? Ou esse termo talvez não seja interessante? A missa é uma reunião de vários ritos católicos. É um rito católico. Legal. Por que eu perguntei isso? Porque a gente tem vários gestos, tanto do sacerdote quanto dos leigos, várias palavras, orações que só o sacerdote pode pronunciar e tudo mais, orações que, né, os fiéis respondem. Isso tudo está dentro da liturgia. Né? E aqui entro no ponto. Papa Bento XVI, emérito, né, ele dizia que a crise que nós vivemos hoje dentro da igreja é grande parte causada pela decadência da liturgia. Como é que os fiéis podem aprofundar mais na liturgia para viver melhor a Santa Missa, né? Porque muitas vezes eu percebo isso. Pessoas saindo, a homilia começa, a pessoa vai no banheiro, sabe? Ok, se estiver apertado, o que eu posso fazer, né? Mas muitas vezes não. A pessoa levanta para beber água, sai para atender o celular. Isso mostra um pouco que talvez, pelo menos na minha percepção, o fiel não está entendendo o que está acontecendo ali. Como é que o senhor enxerga isso? Bom, um princípio fundamental, e que a gente tem até a partir da reforma da litúrgica, engendrada ali nos anos 60, por ocasião do Concílio Vaticano II, se eu não me engano, a Lumen Gentium, que diz que é um dos documentos que integra todo o escopo ali dos documentos do Vaticano II, que afirma que a Santa Missa é res pública, não é res privada. Res em latim quer dizer coisa. Então, nós devemos nos aproximar, independente da vocação que tenhamos, se somos leigos, se somos ministros ordenados, se somos religiosos, compreendendo a Santa Missa como algo que pertence à totalidade dos fiéis. E que justamente a garantia de uma participação autêntica na Santa Missa é preservar a tradição litúrgica, que é uma herança bimilenar, né? Desde o tempo dos apóstolos, desde o tempo de Jesus, que nós tivemos a Santa Missa, e a Igreja ela conserva essa tradição com um lugar de incomparável cuidado e de zelo, já que diante dos outros sacramentos, a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. Então, como padre, por exemplo, cabe a mim não inventar coisas na Santa Missa. Eu fui formado no seminário e há um espaço muito grande para a formação litúrgica. Lá nós estudamos os documentos da Igreja, os livros sagrados, temos matéria de liturgia em vários semestres e penso eu que para fomentar uma participação mais consciente dos fiéis, devemos tratar a Santa Missa como algo pertencente à coletividade em que eu não posso imprimir minha marca pessoal. Até porque nos livros sagrados, no missal, nos lecionários, se tem tudo que tem que ter na Santa Missa, o que fazer, e é tudo muito encantador por si só. Há uma simplicidade nobre presente nos ritos litúrgicos que deve ser reverenciada. O problema é quando o sacerdote ele quer imprimir suas tendências pessoais na Santa Missa. E aí a gente compromete sim a participação dos fiéis. Porque se nós transmitimos ali na Santa Missa, que é o momento ápice, e como diria João Paulo II, é tanta fonte o ápice da vida cristã, quando eu coloco algo novo, eu associo esse elemento novo à tradição litúrgica e incentivo uma confusão na cabeça das pessoas. Bom,
Se o padre fulano celebra dessa maneira, eu vou em outra missa, ele celebra de outra forma, qual é o certo? E isso faz com que as pessoas fiquem confusas e não se apropriem daquela participação que ela está tendo ali no meio do santo sacrifício. Isso é muito profundo. Eu acho que uma das coisas que mais me encanta na igreja como um todo é a riqueza de símbolos, de gestos, de sinais, de imagens. Cara, se o fiel, ele de fato parar para estudar a igreja, ele vai perceber que nada é por acaso, né? Deus não dá ponto solto, ponto sem nó. Cara, tudo tem um porquê, assim. Você pega uma imagem, a cor que o padre está vestindo, né? Enfim, tudo tem um porquê. Eu acho que falta isso também um pouco da nossa perspectiva, né? Na figura de leigo, da gente estudar, da gente ir atrás e, de fato, entender, poxa, por que nesse momento eu ajoelho? Por que nesse momento eu fico de pé? Por que uma coisa que muitas vezes eu vejo na missa, né? O fiel respondendo uma oração do sacerdote junto com ele, né? Por que é o sacerdote que diz e não... Péssimo. Exatamente, assim. Por Cristo com Cristo em Cristo. Essa é batata. Hoje eu vou desabafar, com certeza. Mas se o fiel, ele se colocasse na posição de estudar um pouquinho e de entender, né, o porquê das coisas de essência, cara, muda a perspectiva não só da missa, mas da própria fé dele mesmo. Exato. Como um todo. Você já teve uma experiência assim, Nili? Tipo assim, depois que você entendeu alguma coisa, iluminou? Cara, assim, eu acho que enquanto você falava eu ficava pensando também, porque mas junto com tentar entender melhor o que acontece na Santa Missa, é você participar também com uma frequência, né? Sim. Eu acho que, pelo menos no meu convívio, assim, no mundo, né? Você fala que vai à missa em um dia de semana, as pessoas ficam, ué, tem missa dia de semana? Você é um extraterrestre. Exato, tipo, vai virar freira. Cara, tudo bem, né? Se algum dia acontecer, mas isso tem que ser algo que é desmistificado, né? A missa tá aí todos os dias para que, de fato, nós possamos nos unir cada vez mais a Cristo na comunhão, que é o ápice, assim, né? E eu acho que, complementando, assim, também o que o padre falou, era isso, assim, tipo, eu acho que como católicos a gente devia tentar buscar um pouco mais dessa vivência, entre aspas, raiz da nossa fé, sabe? Buscar entender um pouco mais, não sei, desde ler documentos da igreja, buscar entender coisas que são muito primordiais, assim, da nossa fé e não ficar inventando muita coisa, né? Que eu acho que acaba chegando num ponto do próprio sacerdote imprimir a sua personalidade na missa e não celebrar o rito que já é muito rico por si só, que é exatamente o que você falou. Mas de experiência pessoal, não sei se teve. Tem a minha primeira comunhão, né? Que eu falo que foi com... Eu tive, sei lá, eu tinha 19 anos, 20 anos, não sei. E aí, pra mim, aquele dia foi tipo... Eu lembro que eu dei a mão pro meu padrinho e comecei a chorar. E eu nem era amiga dele. E ele ficou tipo, o que você tá fazendo? Mas porque... Foi uma coisa meio inexplicada, assim, sabe? Tipo, já era mais velha e tal. Mas eu acho que eu nunca tive uma experiência, assim, na Santa Missa. Só me dei conta mesmo, só comecei a viver melhor quando eu percebi o que estava acontecendo. Pra mim, tipo, não, é como se não precisasse de muito, entendeu? Você tem, né, padre, uma história... Acho que a sua história de conversão tá um pouco ligada com a Santa Missa, né? Ah, mas claro, a Eucaristia, ela foi pra mim um grande divisor de águas, assim. A pessoa que eu sou hoje só existe a partir de uma experiência com a Eucaristia. E não foi nada de extraordinário, assim. O que é bonito também, entender a Santa Missa como parte da nossa vida ordinária e como uma experiência de fé, é típico da dinâmica do sacramento, tem uma aparência que não esgota a graça invisível que nele está contida. A definição do sacramento é justamente essa, né? São sinais visíveis da graça invisível, da graça invisível de Deus, assim, que comunica a graça que está ali invisível. Primeira coisa, assim, como eu disse no podcast passado, eu fiz catequese de adulto. No dia da minha primeira comunhão, assim, e eu estava muito ansioso por isso, eu fui lá, entrei na fila, falei, nossa, chegou a minha vez. Que quando eu não comungava, embora eu não tivesse uma consciência, assim, de igreja, etc.,
ficava sempre inquieto. Como seria a sensação de entrar naquela fila? Que eu via todo mundo entrando na fila da comunhão, participava da missa, e eu me inquietava. Como deve ser o desejo de muitas pessoas, assim. E depois da catequese, que foi o dia da minha primeira comunhão, eu recebi a Eucaristia. Aí eu peguei, recebi a Eucaristia, ajoelhei assim, e com a minha pouca generosidade, trato com Deus, já naquela época, eu pensei, é só isso. Quando você recebe a Eucaristia, você sente o gosto de pão, e eu recebi sobre 2 espécies na primeira comunhão, você recebe o gostinho do vinho, né? Aí eu dei uma silenciada, assim. Aí eu me entendi interiormente, falei, não, é tudo isso. Aí se abriu a experiência de fé na Santíssima Eucaristia, que não é uma experiência sensorial, é uma experiência de profissão de fé, na presença real de Jesus ali na Eucaristia. E eu me senti, estou até arrepiando, me senti muito engrandecido de ter o privilégio de sentir... de sentir nosso Senhor Jesus Cristo assim, no meu coração. Mas não tem como não falar de Eucaristia e não se emocionar. Eu fui catequista por alguns anos, e catequista de primeira Eucaristia, né? Então assim, a gente estava preparando aquelas crianças justamente para esse primeiro encontro com Deus. E me lembro que é sempre uma grande aflição, porque querendo ou não são crianças. Então tem justamente essa primeira reação, né? Talvez até a criança cria grandes expectativas, do tipo, vou comungar. E aí quando sente o gosto de pão ali, aquilo deve ser uma confusão, é uma confusão na cabecinha delas, né? E eu vejo a reação de algumas, elas tipo, fazem uma careta assim, e eu só fico pensando, pelo amor de Deus, não faz coisa errada. Exato. Mas ao mesmo não derruba. Não posso. Fica com Jesus aí, cara. Não posso, pelo amor de Deus. Mas ao mesmo tempo, tem isso, assim, você vê umas crianças que, tipo, comungam, vão lá, ajoelham. Cara, isso derretia meu coração. Assim, era um momento que eu, que sou um cara meio durão, assim, sempre escorria aquela lagriminha, assim, tipo, cara, muito bonito você ver esse primeiro encontro, assim, de também como Deus se faz tão acessível, assim, né? E um ponto que eu queria mencionar também sobre a frequência das missas, né? De fato, eu acho que até tem um ponto de caminho que a pessoa, né, pensa assim no plano de vida da pessoa. Ela sabe que ela tem que ir à missa aos domingos. E geralmente ela guarda a obrigação de ir à missa para os domingos. Durante a semana ela meio que se esquece de Deus, né? Mas ali está o resumo da nossa fé. Não posso dizer nem um resumo, porque é a obra completa, né? Santa Missa. Os fiéis deviam se esforçar mais para ir à missa durante a semana, como a Aninha falou. E São José Maria Escrivá tem um ponto de caminho que me pegou pelas pernas, assim. Que muitas vezes eu deixava de ir à missa durante a semana com aquela desculpinha do tipo, puxa, mas tem padre que faz uma missa semanal de 1h30, 1 hora. Quem é que tem tempo para isso? Aí o ponto 529 de caminho. A missa é cumprida, dizes, e eu acrescento, porque o teu amor é curto. Cara, de fato, assim, quando você volta naquele ponto que mencionava, quando você entende a profundidade da missa, você entende que Deus te ama e que está ali se fazendo disponível, você ir à missa como forma de amor, muda tudo. Eu tenho Não tem 1 hora, podia ser 3 horas, caralho. 2 perspectivas sobre a Eucaristia, porque uma era receber a Eucaristia como leigo e outra é celebrar a missa. Assim. Então, a coisa, ela tem uma escala absurda, assim, extrapola, no sentido de que, como padre, esse é um mistério que nos transcende, assim. Então, até depois de eu ser ordenado, eu senti que na própria oração eu tinha que arrumar um lugar diferente para me relacionar com Deus. Porque, pelo que eu fazia, por ser um observador privilegiado da ação da graça de Deus nas pessoas, escutando confissão para as pessoas se prepararem para a missa, ter a Eucaristia em minhas mãos, eu não podia continuar o mesmo na minha relação com Deus. É interessante que o que a gente conhece nos compromete e nos leva a um outro propósito de amar a Deus, assim. Então, eu sempre falo isso, no meu primeiro ano de sacerdócio, e graças a Deus fiz 8 anos ontem, né? Verdade. Rezem aí por mim, você que está ouvindo, que eu estou precisando sempre. Eu, na hora da elevação da Santíssima Eucaristia na missa, assim, que a gente pega, assim, para mim, um dos momentos mais bonitos, eu sentia que se eu pegasse a Eucaristia e fizesse assim pro lado, o mundo inteiro, se eu fizesse pro outro,
De fato, eu sinto o mundo em minhas mãos, a salvação do mundo nas minhas mãos. E é o que é a Divina Eucaristia. E o padre, nesse sentido, tem um privilégio, não por mérito pessoal, mas por graça de Deus e da providência de Deus, que utiliza da nossa miséria também para dar uma lição no mundo. Ele tem, acho que, mais camadas assim, para entender e para se relacionar com a Eucaristia. Explica um pouco, padre, esse momento aí de, por exemplo, quando o padre levanta a Eucaristia. Tá querendo me emocionar hoje, né? Esse momento. O que está acontecendo ali? Cristo está sendo crucificado ou ressuscitado? Depende, porque tem 2 momentos de elevação na Santa Missa. Um na hora do ofertório, quando a gente eleva assim, mais discretamente as espécies do pão e do vinho, aceitando ali, em nome de Cristo, aquelas ofertas. Ali simboliza não só o pão e o vinho, mas também todo o sacrifício que o fiel ali, que integra a Assembleia, é capaz de oferecer a Deus como um sacrifício da sua própria vida. Pelo batismo, todos nós somos sacerdotes, profetas e reis. E os padres têm o chamado sacerdócio ministerial e os leigos têm chamado o sacerdócio comum, o sacerdócio comum. Então, nessa hora do ofertório, é só pão e vinho, mas é para que se evidencie ali naquele momento que o sacrifício é de Cristo, mas também é nosso. Nós também estamos nos oferecendo com Ele. Na hora da elevação, que é a doxologia, que é o por Cristo, com Cristo em Cristo, Jesus está ressuscitado, vivo, né? E em seguida, na hora da fração do pão, que é quando a gente recita o Canto Cordeiro, ali quando o padre ele rompe a espécie do pão e deposita com muito carinho um pedacinho dentro do cálice, como se fosse a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ali a gente vive a morte e a ressurreição de nosso Senhor. Tanto que depois da consagração, todos nós repetimos juntos: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Caramba, isso entra naquele ponto lá do início, assim. Confesso que eu não tinha essa percepção, você tinha? Não. Tipo, eu vivia a missa, como sempre, e olha, eu tô falando aqui de uma pessoa com, sei lá, 7 anos de conversão. 8, por aí. E não sabia disso. A gente pensa na hora do cordeiro, quando rompe o pão, sempre vem na minha cabeça aquela passagem de Jesus, ele falando para os doutores da lei que, a respeito do templo, ele derrubaria aquele templo, né? Destruiria o templo, em 3 dias ressuscitaria. Então, o templo do corpo. Para mim, quando o sacerdote levava a hóstia, tem o acólito, o corinho, que geralmente toca o sininho, né? Tem o nome daquele sino. Mas aí é na consagração. Nessa hora, eu não sei, talvez por conta do sino, por conta do silêncio todo, nessa hora que Cristo está sendo crucificado, eu penso que é. Isso vem da época em que se celebrava a missa em latim. Infelizmente, antigamente o pessoal conhecia mais, mas nem todas as pessoas tinham acesso a uma formação mais profunda e o latim era fundamental nesse sentido. Então, participar da Santa Missa, as pessoas, algumas tinham ainda muita dificuldade de entender o que estava acontecendo. O sininho servia para avisar que ali já se consagrou o pão, então Deus já está presente, aquele sininho. E ali já se consagrou o vinho e se tornou o sangue de Cristo e Deus já estava presente. Assim, aquele sininho é para avisar a presença de Deus. De um modo geral, o sino na liturgia quer dizer a voz de Deus chamando para o culto. Então você vai nessas cidades do interior em que se conserva esse costume de ter sino na igreja, né? Então, quando se toca o sino, é como se fosse a voz de Deus chamando para o culto. Na Granja do Torto, onde eu sou padre, claro, a gente não tem condições de ter um sino assim, mas antes da missa eu toco. Tim, tim, Verdade. tim. É Deus chamando para o culto. Chamando a atenção dos fiéis também, né? Larga o celular. Caraca, que palha. Então a missa é cheia de intencionalidade, assim. Isso é muito muito bonito, muito profundo e muito transcendente. E me deixa triste, assim, muitas vezes fiéis vivendo a missa de forma automática, né? Tipo, não faço nenhum julgamento, porque é claro que tem dias e dias.
É todo dia, entendeu? Como é que você se prepara para a missa? Cara, é engraçado você perguntar isso, porque São José Maria, né, sempre presente, ele falava que... Que foi? Não, tudo bem, eu gosto. Ai. A nossa vida, assim, entre a missa, deve ser um preparar-se e uma ação de graça, entendeu? Então, um exemplo, se você vai à missa de manhã, você vive o seu dia como se você tivesse recebido Cristo com aquilo na sua cabeça, assim, e, lógico, nas suas ações, e o final do seu dia como se fosse uma preparação já para a próxima Santa Missa, sabe? Então, eu realmente não julgo as pessoas que não conseguem vivê-la, mas dá pra pegar no pé das pessoas que não tentam vivê-la, entendeu? E que eu acho que é literalmente o que eu falava, assim, é ter consciência de que a Santa Missa, ali está Cristo. E a partir do momento em que a gente recebe a comunhão, eu acho muito bonito, assim, até partilhando de alguma forma, mas por muito tempo eu não sabia, eu não conseguia, assim, rezar, e eu ficava em silêncio. E eu lembro que nos momentos em que eu ficava em silêncio durante a ação de graças, né, depois de ter recebido a comunhão, eram os momentos em que parecia que tudo entrava em ordem, sabe? Que de fato acontecia a paz ali. E eu pensava, cara, eu não tenho muito o que dizer, não tenho muito o que fazer, é Cristo aqui, entendeu? Então, eu acho que é um pouco dessa consciência também, de que a nossa fé é de fato um tornar-se cada vez mais Cristo, e a comunhão está aí para isso, entendeu? E que ali se resume tudo. Então, não é olhar para a missa como uma obrigação de, nossa, vou ter que tirar 1 hora, 30 minutos do meu dia para estar na missa, de pé, levanta, senta, fala, responde o salmo, ouve a palavra, entendeu? E eu acho muito bonito isso, porque a partir do momento que você recebe a comunhão, você está se cristificando mais e as coisas vão tornando cada vez mais íntimas, entendeu? É um só, assim. Até por isso que eu ficava em silêncio, que eu falava, cara, não tô entendendo. Mas é isso, é porque eu tô enviesada, porque eu tô lendo o livro de São Francisco, e ele fala que ele não tinha muitos resultados nos primeiros anos em que ele ia fazer o apostolado, né, falar de Deus para as pessoas, mas que de fato ali estava enraizado de que a espiritualidade, se eu me corrigir se estiver errado, era viver o evangelho. E para mim é isso, entendeu? A Eucaristia, quando você comunga, você tá vivendo cada vez mais com Cristo. E é isso o sentido da fé, entendeu? Viver o evangelho, viver Jesus, e não, sei lá, deixar de ir à missa porque você tem que ler seu livro. Eu já fiz isso, eu falei, velho, você é burra! Meu Deus, não entendeu nada. E até o padre já falou assim, que eu falei, mas e a missa em pecado mortal? O padre falou, né, cara, é um mistério que você não tem como comparar uma coisa com a outra, entendeu? O que tá acontecendo. Então vai mesmo assim, lógico. Isso é um ponto interessante da gente trabalhar aqui, porque eu acho que eu, muitas vezes no início de conversão, me peguei tendo esse dilema interno, do tipo, puxa, né, o ápice da missa é a comunhão. Não estou no estado de graça, né? Vou fazer o quê lá? Como é que a gente pode desconstruir isso na cabeça do leigo? Tipo assim, mesmo não estando no estado de graça, vá à missa. Tendo uma visão mais integral do que significa a Santa Missa. Temos 2 mesas na Santa Missa, uma mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Segundo o Concílio Vaticano II, a mesa da palavra, Jesus na sua palavra, e a mesa da Eucaristia, Jesus na Eucaristia, tem que ser adorados e glorificados em mesmo grau de dignidade. Então, da mesma maneira com que nos aproximamos da fila da comunhão, com toda a dignidade, com preparação e etc., devemos entender a palavra que é proclamada solenemente na Santa Missa como a voz e a presença de nosso Senhor Jesus Cristo e adorar aquela presença ali também. Se você não está pronto para receber a Eucaristia, é melhor que não receba. Melhor não, você não deve receber se estiver em pecado grave, mas ali você recebeu a presença de Cristo na sua palavra. Eu também sou capelão de uma escola aqui em Brasília, o Colégio Galois, e para as crianças que eu celebro, e a maioria delas são muito novinhas, assim, principalmente na quinta e na sexta, que eu vou na parte da escola que são das crianças mais novinhas. E elas não podem receber a Eucaristia. Poucas já fizeram a Eucaristia porque têm uma idade muito tenra. Aí eu explico para elas, olha, tem 2 maneiras de receber a comunhão na Santa Missa. Uma na boca, outra no coração. A na boca é a comunhão sacramental que vocês estão fazendo catequese. Daqui a pouco eu vou ter o privilégio
eu mesmo da Eucaristia para vocês. Mas como vocês ainda não concluíram a catequese, não fizeram a primeira comunhão ainda, ao invés de receber na boca, vocês vão receber no coração, vocês vão receber a comunhão espiritual. Se a gente pensar assim na dimensão das coisas, cada pessoa que recebe a Eucaristia durante a Santa Missa se torna um sacrário vivo. E se é tão bonito e tão engrandecedor você ter o privilégio de fazer uma visita ao Santíssimo e contemplar a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo, imagina você cercado por uma multidão de sacrários. Essa é a riqueza da comunhão espiritual. Então, pode o fiel ir à missa, não estando em estado de graça? Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. Todos nós somos fracos e em algum momento da vida vamos cometer uma ofensa grave a Deus. Sim. Mas a Santa Missa tem que estar presente. Inclusive o fiel que está em pecado grave tem a obrigação da missa dominical. Não se está isento quando se está em pecado grave de se cumprir as suas obrigações para com Deus. A melhor coisa que se faz quando você está consciente de ter pecado gravemente é justamente mais rápido que você cair, você se levantar. Que se privar da Santa Missa é se privar da maior experiência de comunhão com Deus que você pode ter aqui na Terra. Cara, essa história do Sacrário Vivo me lembrou muito, no podcast passado nós falamos sobre santos e pecadores. Inclusive, se você não assistiu, assista. E você que está assistindo aqui agora, se você já está gostando desse conteúdo, então, por favor, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no nosso canal também. E principalmente deixa o like, porque isso ajuda bastante a gente que quer levar esse apostolado mais à frente. E se você não assistiu o podcast, o episódio 2, assista, foi muito bom. Lá a gente falou de um santo, São Felipe Neri, que tem uma história dele sobre o Sacrário Vivo. Conta a história de que uma, paroquiana comungou e imediatamente saiu da paróquia. E aí ele mandou os coroinhas atrás dela com a vela, porque onde está Cristo, né, acompanha uma vela acesa. Não sei como é que funciona direito, mas enfim. E aí a mulher, obviamente, ficou meio constrangida, tipo assim, o que está acontecendo? Ele falou, porque você comungou e saiu da missa, Cristo está dentro de você. Então, de fato, né, nos tornamos outros Sacrário Vivo. Tem algum santo, Aninha, que você lembra assim, de alguma história sobre a Santa Missa, alguma coisa assim que tipo, te encanta? São Pio, né? Que celebrava... Eu pensei nele agora também, mas eu já tenho outra aqui de reserva. Eu achei legal a nossa unidade que batia em pé. São Pio, né? Que celebrava missa de 3 horas, assim. Missas absurdas, e dele, na hora da consagração, ele ficava. E tipo assim, o mundo parava, entendeu? Ele nem viu o tempo passar, dizem, né? E as pessoas que estavam lá também ficavam encantadas, assim, com o que acontecia. E só dando uma voltinha, assim, com o que o padre falou sobre o pecado mortal, né? Que a gente tem que frequentar. É engraçado, porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando você tá em pecado, as coisas ficam infinitamente mais difíceis e insossas. Um abismo chama outro abismo. Pronto, é exatamente isso. Então é só uma... que foi? Você falou isso pra ele, né? Esse é o salmo, né? Mas eu tô muito orgulhoso, sim. Eu gravo as coisas que você me fala. Obrigado. Só não faz todos. Aí é outra história, né? É brincadeira, Vic. A figurinha de São José Maria Escrivá. Eu descobri que é figurinha, né? Não, mas era isso, assim, as coisas ficam infinitamente mais difíceis, e é isso, quanto mais você demorar, mais você vai cair em si mesmo, em outro abismo, porque vai ficar mais difícil, enfim. Eu vou até depois voltar no outro ponto desse, mas... Santo de... A história de São João Maria Vianney, que antes era o padroeiro dos padres e agora é o padroeiro dos párocos também. São João Maria Vianney, ele não tinha muitas capacidades assim acadêmicas, vamos dizer assim. Ele tinha certa dificuldade. Naquela época tudo era em latim, no que se refere à igreja. E o latim ainda continua sendo a língua da igreja. E ele era uma pessoa muito simples. E naquela simplicidade residia uma santidade imensa. Que o que ele tinha de simples, ele tinha de nobre durante a Santa Missa. Primeira coisa, ele se vestia de uma maneira muito simples, com uma batina surrada e etc. Mas na hora da Santa Missa, os paramentos eram fios de ouro. Assim. E ele dizia, para mim, nada, para Deus, tudo, o mais nobre. E certa feita, ele, numa adoração eucarística na sua paróquia,
via um senhorzinho, assim, que ficava lá no fundo da igreja e não falava nada, assim. Enquanto as outras pessoas iam lá na frente, se apresentavam e rezavam com manuais, com livros muito bem editados, etc. E São João Maria Vianney se inquietava por aquilo. E uma vez ele perguntou para o senhorzinho assim, como é que o senhor reza? E o senhorzinho responde, quando ele está lá no altar, eu olho para ele e ele olha para mim. Isso é um sentido de contemplação que remete até aos padres da igreja, assim, os padres apostólicos dos primeiros tempos que defenderam a nossa fé, inclusive a Santíssima Eucaristia de inúmeras maneiras. Inclusive os padres da igreja pode ser até um tema de um podcast futuro. E eu tento também ter essa experiência de simplicidade, assim, porque embora o padre ele esteja sempre celebrando a Eucaristia em diversas ocasiões, todos os dias, e eu celebro pelo menos 2, às vezes até 3 missas por dia, eu tenho a minha experiência pessoal também, como todo fiel tem. E ali nas coisas que eu faço no meu ministério é onde claramente não existe cansaço, não existe dúvida, não existe tristeza, não existe abatimento. Ali na Santa Missa parece que tudo para, assim. Tudo encontra uma espécie de uma recapitulação e naquela hora ali, se for missa de domingo, naquela meia hora, se for missa de semana, eu sinto que estar presente ali diante de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nada além de Cristo ali diante de mim. Assim, é isso que eu sinto, assim, sem nenhum tipo enfim. E essa é a minha experiência pessoal com a Santa Missa. Posso estar com dor de cabeça, cansado, enfim, pensando em muitas coisas, mas quando começa ali, paz, sabe? Eu acho isso lindo, assim, nos santos no geral, sabe? Você pega, sei lá, as orações de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Cara, a forma, uma declaração de amor, a oração dos caras, assim, a ação de graça que eles faziam, né? As orações de Santo Tomás de Aquino. Você vê o cara entendeu, sabe? Isso pra mim é bizarro. Até um ponto que eu mencionei no podcast passado, né? Que uma oração que eu tenho feito muito pra mim, que é de Dom Fernando, do prelado do Opus Dei, que é luz para ver e força para querer. E esse primeiro ponto, pra mim, é o da Santa Missa, é luz para ver, sabe? De entender o mistério que tá escondido ali. E que nem é tão escondido assim, né? É dado. É uma experiência de fé, a Santa Missa. Exatamente. Mas tem um ponto que me pega, muitas vezes, né? O Padre Paulo Ricardo, esses dias, postou um texto que me fez refletir sobre o ato da comunhão em si, né? Ele dizia que hoje é bonito de ver que as filas muitas vezes estão cheias, né, de pessoas comungando. E de fato, assim, acho que me parece que tem uma certa razão aí, né? De fato, assim, foi a missa de São José Maria Escrivá, na segunda, cara, faltou comunhão. Tanta gente comungando que de fato acabou a comunhão. Algumas pessoas não puderam comungar. Eu me emocionei com isso. Mas ao mesmo tempo fica a reflexão, né? Quantas pessoas estão de fato se preparando bem para a comunhão? Porque tá até lá em 1 Coríntios, né? A pessoa que comunga bem o corpo de Cristo, se salva. Mas o que está em 1 Coríntios é a pessoa que não comunga com a devida referência, come a própria condenação. Diante disso, muitas vezes eu, como leigo, chego na Santa Missa e se tenho dúvida, se estou, mesmo tendo confessado, aconteceu alguma coisa no dia ali, eu não tenho certeza se foi um pecado grave ou não. Porque no ato penitencial, nossos pecados veniais são perdoados, certo? Sim. Mas não tenho a plena certeza de que aquela ofensa que cometi não foi grave. Às vezes, um pouco de escrúpulo, mas eu opto por não comungar. Qual que é a melhor postura aqui? Talvez eu esteja sendo escrupuloso demais, porque uma frase dos santos também, salvo engano, São Francisco de Sales, que ele dizia que a Eucaristia também é remédio para a alma. Então, como é que você lida com isso? Assim? Sim, que você tem que entender que há 2 linhas de preparação para a Santa Missa, uma imediata e outra remota. Na imediata, nós tentamos sair de casa com certa antecipação, chegamos ali uns 10 minutos antes da missa, acalmamos os nossos afetos, a agitação da nossa alma, entramos em espírito de oração
E como diria o Santo Padre Pio, dentro da igreja a gente só fala com o dono dela. Certo, importante. Ficar em silêncio. Quando a gente chega lá e, falando de tal, encontra... Faz isso depois da Santa Missa. E é muito bom conversar depois da Santa Missa. Mas antes, não. Você tem que se preparar em silêncio ali. Isso é um tipo de preparação imediata. Uma confissão pré-missa, interessante. Só que, sim, se você deixar para pensar sobre os seus pecados na hora que você está na Santa Missa, você está tratando a coisa com uma certa negligência. E eu digo até que você está sendo um pouco leviano, assim. Estou falando no geral, não estou falando de tudo. Mas para as pessoas que fazem isso, vai se lembrar de Deus depois de estar dentro do banco da igreja, já fez sinal da cruz e está fazendo um ato penitencial. Isso é uma irresponsabilidade. E os frutos espirituais infinitos que vêm da presença da Eucaristia, você acaba perdendo e não vivendo o sacramento com toda a potencialidade espiritual que ele tem. Então, você tem que pensar nessas coisas antes, assim. Padre, mas eu pensei, eu fiz exame de consciência, eu faço o exame de consciência diário antes de dormir. Vocês estão fazendo o exame de consciência antes de dormir? Sim. Muito bem, vou conferir em todo podcast, que aí você se compromete com eles também. Constância é o nome preto. Constância tem que ter. Antes de pensar em ordem na administração dos deveres, tem que ser constante naquilo que é fundamental. Mas mesmo assim, se você fez essa preparação remota de fazer um exame de consciência antes de dormir todos os dias, e de pensar um pouco, refletir, e mesmo assim na Santa Missa você sente uma tentação, uma dúvida muito grande se recebe a Eucaristia ou não, por um lado pode ser a tentação do capeta, né? Porque o inimigo ele vai tentar você de se aproximar de Deus. E qual é o momento mais solene que a gente se aproxima de Deus? É na Santíssima Eucaristia. Tenha certeza que ali há muitos anjos maus querendo afastar a nossa alma de Deus. E muitas pessoas são pegas nessa confusão aí. Mas, por outro lado, também pode ser o escrúpulo, que é um vício da consciência que acusa uma distância de Deus que, na verdade, não existe. Aí que produz confusão também e pega a gente. E uma terceira possibilidade, que aí penso eu que seja uma abordagem mais objetiva. Se vem a dúvida se você vai ou não, tem que ter um fato objetivo que justifique essa sua dúvida. Se vem a dúvida e você não consegue pensar num fato objetivo, provavelmente é insegurança da sua cabeça e você comunga, assim. Agora, se vem um fato concreto, a consciência de um erro grave que você cometeu, não se aproxime da comunhão. Entendi. Porque, assim, uma coisa que me pega, né? Pra mim, a comunhão sacra, eu não sei se você enxerga dessa forma, assim, mas eu enxergo, tipo, o beijo de Judas, entendeu? A pessoa que faz uma comunhão sacra, também. Cara, você tá comungando Cristo ali e, ao mesmo tempo, tá condenando. Entende? Nossa, muito engraçado o que você falou. Já terminou? Sim. Porque o senhor lembra que eu sofri muito de escrúpulo, né? E eu lembro que foi uma fase muito difícil, mas enquanto vocês falavam, é muito engraçado ver que isso é muito também, volta, meio que gira tudo no mesmo ponto, é muito uma expectativa, talvez, uma expectativa da própria pessoa, nela mesma e na fé, entendeu? Porque, por exemplo, quando você vive umas coisas, as coisas mais, que nem eu falava, raízes da fé, você meio que tira isso, né? O escrúpulo, querendo ou não, é você não conseguir discernir o que é o pecado e, no fundo, tá tudo voltando pra você, entendeu? Tipo, tudo que você faz tá errado porque você é isso, porque você é aquilo, porque... Sendo que o movimento é completamente o contrário, assim, a fé diz respeito a alguém que vem de encontro a você, que, obviamente, quer saber de você, mas não diz respeito a você, entende? Então, eu acho muito interessante, assim, pensar que como tudo isso de alguma forma se interliga. A forma como a gente talvez esteja distante da comunhão, que é viver uma fé sem o centro da nossa fé. O fato da gente, se for escrúpulo, né, tem muito isso de ser uma doença que volta tudo pra si, mesmo que inconscientemente, né? Quem sofre de escrúpulo assim é bem doloroso, é uma coisa bem confusa e etc. Mas é um voltar-se pra si, sabe? Tipo, eu não sou digno de Deus. De fato, você não é digno, mas Ele te deu todos os meios pra você se aproximar dele. Com objetividade, tente, entendeu? E acho que só talvez ajudando
nesses remédios, porque eu tenho convivido até com pessoas que falam sobre isso, até mesmo tentar viver a confissão recorrente, assim, com o mesmo padre, porque ele vai começar a notar, né? Foi isso, o Padre Francisco, eu sempre falo, o Padre Francisco salvou minha vida, porque como ele tava lá, ele começou a notar, assim, né? E ele ficava, filha, e aí, enfim, começou a me ajudar. É que eu não vou falar o que ele falava. Mas, e é isso também, por quê? Porque Cristo vem a nós, se eu estiver viajando, vocês sempre me pausam. Mas Cristo vem a nós de forma individual. Então é esse tratamento também, sabe? O escrúpulo tem o geral, mas que você precisa ir atrás de se tratar. E, tipo, ir atrás de um confessor, ir atrás de você entender que Deus vem até você, mas que a fé não diz respeito a você. E o princípio fundamental que neutraliza o escrúpulo em relação à Eucaristia é entender que nós não somos dignos. A nossa aproximação da Eucaristia e o acabamento da nossa alma nesse propósito não depende das nossas qualidades pessoais. Quem mereceu é nosso Senhor Jesus Cristo. O que a gente pode fazer é seguir aquilo que a igreja indica como preparação. E entender que o dom que nós recebemos transcende as nossas melhores qualidades e o mais profundo das nossas misérias. E ali é um ato de entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo, de proporcionar que espiritualmente a gente suba o Calvário, a gente permaneça em silêncio, depois se alegre com a ressurreição. Isso é coisa boa. Aí, Oh, glória a Deus! aí, ó. E para descontrair um pouco, Aninha, Lá vai. lá vem música na missa. Vixe, Esse tema, vamos abafar, padre, eu deixo. as que eu mais gosto. Não, não. Pode falar, não. Isso que eu queria saber, a sua percepção sobre música na missa. Porque as pessoas esquecem disso, mas o canto tá dentro da liturgia também. É parte integrante. Loucura. Exatamente. Loucura. O que você... O que eu acho? É. Que Roberto Carlos não dá. Quando toca um homem... Jesus amado. E teve? Você já foi em uma missa que tocou Roberto Carlos? Já presenciei essas coisas. Cara, já presenciei que a música do hit de entrada era... Tu vens. Eu sei das histórias. Eu sei que você sabe. E eu tô rindo de nervoso. Mas a minha opinião... Olha, eu não sou nem um extremo nem outro. Eu acho que, como eu falei, né? Roberto Carlos, essas coisas não dão. Tem umas músicas muito bonitas da igreja. Mas achei que ele já tava me julgando. Falei, Achei que ele dá um soco. Ele Deu fica som. falando. Deu som. cala a boca, imagina. Mas, por exemplo, na missa de São José Maria que a gente foi, né? É Foi engraçado. bonito, não foi? Nossa, é lindo Isso. demais, entendeu? Essas coisas mais... Fugiu completamente a palavra. Piedosa, talvez? Talvez. Que de fato fazem você entrar em espírito de oração, entendeu? Eu acho que o grande ponto da música da liturgia é essa, de discernimento também, né? Porque a música é algo, independente litúrgico ou não, que toca muito os nossos afetos. Então, você colocar uma música que vai alguma forma te afetar para você não te ajudando a estar em momento de oração e, enfim, recolhimento, aí é mais, né? Mais um passo para, tipo, dificultar você enxergar Certamente. a riqueza do sacramento em si, por si só. Sim. Foi Tramontina, corte rápido, viu? Complicado. Padre, uma mensagem para as equipes de canto. Nós estamos escutando por aí. Essa vai dar um Ministério de corte música. de muito mais de 1 minuto, viu? Olha, a primeira coisa, a gente tem que entender que a sucessão dos ritos da Santa Missa, eles não são aleatórios. Eles constroem uma atmosfera de transcendência. Então, cada coisa na Santa Missa, ela deve estar no seu devido lugar e cumprir o seu devido papel. Nenhuma coisa pode se sobressair à outra. Por exemplo, nós padres, às vezes, fazemos uma homilia longuíssimas. Não. Para o tempo de aula ou de conferência, nós temos experiências para fora da Santa Missa. Não estou falando para você fazer uma homilia de 1 minuto. Mas, ao mesmo tempo, se faz uma homilia, sei lá, a partir de uns 20, 30 minutos, ou até mais, como a gente vê aí em outros lugares, aquilo ali acaba um pouco com a cadência da Santa Missa.
Em relação à música litúrgica, primeira coisa, não há justificativa nenhuma para se usar instrumento de percussão em Santa Missa. Você pode usar no show de rock, no show de MPB, na sua galera, num sarau poético e etc. Mas instrumento de percussão não pode. Ah, padre, mas como é que a gente vai fazer? Vai utilizar só músicas eruditas? Elas são muito bem-vindas, mas eu entendo também o país que eu estou e a cultura que nós temos. Nós temos outras alternativas que não produzem ruído durante a ação litúrgica, assim. Um violão, uma voz, às vezes até um teclado, cabe muito bem. Isso vai muito da disposição interior do músico, de se entender como servo, e não como protagonistas da Santa Missa. Quem vai tocar numa Santa Missa não está fazendo um show, não está tendo uma experiência artística. Ele está servindo ali como coroinha, como o próprio padre, como ministro da Eucaristia, como os leitores. E é preciso que eles tenham consciência que a música, especialmente na liturgia, faz uma transição entre um rito e outro. Se você coloca uma música ali errada, barulhenta, no meio de um rito, você destrói essa atmosfera de transcendência que foi construída. Basta um erro ali, uma escolha má, para justamente comprometer a participação das pessoas na Santa Missa ali. Então, senhores músicos, cuidado com a vaidade, tá bom? Nossa. Porque a música litúrgica está a serviço da liturgia, e não a liturgia que está a serviço da música. E esse é um ponto de partida interessante que evita equívocos e que luta contra a vaidade, que é uma tentação muito presente naqueles que são músicos. Eu fazia parte do Ministério de Música, né, do PP de Socorro, e eu falo isso por experiência. Assim, é difícil, né? Porque, querendo ou não, o Ministério de Música chama atenção. A música, ela pode tanto, como a gente falou na missa de São José Maria Escrivá, trazer um ar de piedade muito grande para a missa, mas como pode destruir todo o sentido ali e virar ruído, né? Ruído, de fato, na comunicação do fiel que está ali participando da missa com Deus. Se aquilo te atrapalha, é horrível, você não consegue. Eu, particularmente, me incomodo muito com a bateria também. Não cabe para mim. Mas voltando ao ponto, assim, eu fazia parte do Ministério de Música. É difícil, como músico, você lidar com a vaidade. Porque você está ali cantando, você está se expressando de uma forma artística, né? Isso aflora um pouco em você. De forma artística, não. Esse é o ponto, mas na nossa cabeça às vezes vai. É isso que eu estou falando. Não está se expressando de uma forma artística. Você está expressando a partir de um serviço, assim. E não é artística. Você está colocando o seu talento. Lembra que Deus dá talento às pessoas. E não é um talento artístico. É artístico quando você vai fazer um show. Mas a missa não tem nenhum caráter artístico. Pode ter valor estético, que é muito diferente de valor artístico. Mas isso só foi mudar na minha cabeça quando os padres da Perpétua começaram a exigir dos músicos formação litúrgica mesmo, de você entender. Porque, claro, né, assim, a coisa estava saindo um pouco de mão. Sabe? Tava ouvindo umas músicas ali, né, Roberto Carlos, no meio da missa. E os padres, obviamente, se preocuparam e falaram, não dá. A gente tem que ter uma formação aqui, uma catequese, uma formação sobre a liturgia. No princípio é só bom senso, gente, pelo amor de Deus. É só bom senso. Mas é difícil exigir isso das pessoas, às vezes. Bom né? senso? Eu acho. Eu não acho. O bom senso é o mínimo que uma pessoa pode ter na sua vida. Assim. Eu também esperaria que fosse. Mas às vezes você olha... São pessoas. É tipo aquela figurinha assim... Eu só acredito vendo. Aí eu vendo. Eu não superestimo a burrice de ninguém. Eu ainda acho que esses erros são intencionais. Na maioria das vezes. Sim, por causa de mentalidade artística dentro da Santa Missa. Por causa da dificuldade de administrar talento. O músico está em evidência. O músico não deve estar em evidência. Por exemplo, o próprio padre, que é o presidente da celebração, ele ciente de paramento litúrgico, que são exuberantes, justamente para o pessoal esquecer da pessoa do padre dentro da liturgia e só se lembrar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nem o padre tem que estar em evidência. Uma coisa que é muito importante que um músico tem que ter em consciência também é a necessidade do silêncio. Eles são os guardiões do silêncio na Santa Missa.
Se você estica uma música de comunhão, por exemplo, como é que a pessoa vai fazer a ação de graças? E o silêncio faz parte dentro da liturgia, tanto quanto a Santa Música. Santa Música, vamos dizer assim. E a gente tem que ter uma visão mais profunda do que significa a Santa Missa. O problema das músicas, sabe o que é? Na maioria deles, não estou me referindo a nenhuma citação específica ou a algum paróquia A, B, C e nem mesmo a minha paróquia. Mas a maioria deles, eles não ensaiam antes da Santa Missa. Acabando com a participação dos fiéis, ali no silêncio que deve preceder a participação na Santa Missa, porque ensaia naquela meia hora ali. Às vezes pega no celular, tá escolhendo música na hora. Tudo isso o padre percebe, eu percebo. Interiormente eu fico muito chateado com isso. Só que eu sei que até se eu mudar minhas feições diante de alguma coisa que os músicos fazem, eles vão ficar expostos e as pessoas vão olhar ruim para eles. E isso é um problema muito grande, assim. Os músicos, eles subestimam o valor deles na Santa Missa enquanto ministros da liturgia e superestimam o valor deles enquanto artistas, enquanto executores, enquanto alguém que tem um talento especial que os distingue demais. Tanto que a maioria dos músicos também vai na missa que eles estão tocando e não tem uma frequência na Santa Missa. Isso é difícil, é terrível. E principalmente na nossa cultura brasileira. Lá na Europa, o violão da Santa Missa é o órgão. Eu acho fantástico. Mas eu seria exigir demais da minha parte, sendo padre, que uma paróquia pobre tivesse um órgão. Nem as paróquias que são mais abastadas aqui têm. O nosso instrumento mais comum que pode ser utilizado com muita sabedoria, eu penso que seja o violão. Tem gente que só chega com um violão na missa e às vezes ele mesmo está cantando junto. Oferece um serviço muito melhor do que uma banda que se acha os Rolling Stones lá e quer fazer da ação litúrgica uma Santa Missa. Assim. Então, antigamente nas igrejas os músicos nem apareciam. Entende? É uma quebra de mentalidade. Falta humildade nesse sentido. E para o padre é muito difícil. Por quê? Porque enquanto músico ele só toca 1 ou 2 vezes ali na sua escala, a gente está sempre ouvindo o tempo inteiro a execução daquelas músicas. E dependendo da generosidade ou falta de generosidade do ministério, eles têm todo um repertório. Então só tocam as mesmas músicas. Isso é muito pobre. Isso esvazia de sentido de generosidade do serviço. Assim. É muito difícil essa questão da música litúrgica. Assim. Eles não entendem o que é música litúrgica. Às vezes escolhem umas músicas que têm arranjos semelhantes a cantores sertanejos. Assim. Cantores sertanejos, cantores românticos, porque por trás está uma mentalidade de uma aproximação do que é sagrado por experiência afetiva. Mas quando você pega um tipo de arranjo que é de uma música que não digo música do mundo, mas uma música leiga, uma música com propósito social e coloca dentro da liturgia, você esvazia de sentido sobrenatural a própria ação litúrgica. Porque não se constrói essa atmosfera de transcendência. Ele vai ter dentro da igreja a mesma experiência que ele tem ouvindo uma música romântica em casa. Isso é um desrespeito muito grande. Você entende que é mais profundo? Tem mais camadas essa problemática? Entendo e vou até além. Assim, um dos pontos que, como eu falei, eu tive formação litúrgica e musical dentro da Perpétua, né? E me faltava também, ali no início, né, do meu serviço de ministério, um pouco de zelo, sabe? De você, de novo, o ponto de entender o porquê das coisas, entender o meu papel ali como músico, né? Um dos pontos que hoje eu vejo muitos ministérios errando é no salmo. Muitas vezes as pessoas cantam um salmo, e é um salmo triste, um salmo de pedindo perdão a Deus, e a melodia parece um sertanejo, ou parece um pop rock. Você fica... Moço, você leu o salmo que você está cantando? Isso é uma lamentação, esse salmo. Não era para ser uma melodia assim. Falta zelo também. Outro erro muito comum, porque uma das características da ação litúrgica é a continuidade harmônica.
Tem gente que pega e canta o refrão do salmo e depois recita o resto. Gente, se recitar o refrão, tem que recitar o resto do salmo. Se cantar o refrão, você tem que cantar o resto. É igual o padre na doxologia. O padre às vezes recita a doxologia e as pessoas querem cantar o amém, amém. Não, tá errado. Se o padre recitar a doxologia, o amém tem que ser recitado. Se o padre cantar a doxologia, o amém tem que ser cantado. É isso que eu falo de bom senso, assim. E essas pequenas sutilidades eu não aprendi no seminário, não. Eu aprendi com o sentido de piedade, tentando ter uma visão mais do que superficial da Santa Missa. É interessante porque essas pequenas coisas, essas faltas de sutileza no amor, mostram a incapacidade de responder às grandes coisas do amor de maneira plena e, ao mesmo tempo, uma resposta muito rudimentar, que é mais uma afirmação de si mesmo do que a afirmação de Deus. Assim. E aí, não sei o que você pensa, mas eu acho que a gente volta lá no ponto inicial do podcast, né? Eu acho que, para nós leigos, muitas vezes falta esse zelo com a Santa Missa. Bom, dentre os vários motivos, acho que frequência, né? Digo, você falou, ter a frequência ali de participar mais das missas, participar das missas semanais, mas também de entender o mistério da Santa Missa, de você entender a liturgia, entender cada parte da Santa Missa, né? Até uma pergunta que me veio aqui agora. Existe, por exemplo, não vou saber, alguma regra a respeito do ato penitencial? Por exemplo, tem que ser cantado, tem que ser rezado? Não necessariamente. Porque muitas vezes eu vejo acontecendo os dois. O ato penitencial é cantado e depois o padre, ou o contrário, o padre diz, né, Kyrie eleison, o Senhor tem de piedade de nós, um dos dois. Não, são circunstâncias. A Santa Missa ela pode ser toda recitada, porque existem as antífonas, que ocupam o lugar dos cantos na Santa Missa. Não há problema de ter uma missa totalmente recitada, é outra experiência tão bonita quanto. O problema é quando a gente improvisa aquilo que deve ser ordenado. O improviso, ele faz com que as nossas inclinações pessoais se assentem muito bem ali, inclinações ruins. Se a gente ordena as coisas, a gente tira de nós o critério principal para levá-las a bom termo e a gente vai fazer as coisas com maior dedicação. Sobre o ato penitencial, pode ser tanto recitado quanto cantado. Especialmente no domingo, as celebrações elas têm que ser cantadas. Por quê? Porque é um dia diferente, é o dia do Senhor, é o dia que a Santa Missa ela tem a sua configuração mais completa, vamos dizer assim, né? Nós professamos a nossa fé, nós temos preces. É uma missa cercada de solenidade mesmo, propriamente dita. Toda missa dominical é uma missa solene, então tem que ser cantada. Agora, as missas das semanas não podem ser recitadas. No colégio, por exemplo, quando eu celebro os alunos, eu tenho que fazer a missa toda recitada, porque temos um curto espaço de tempo no intervalo, e se a gente cantar, não vai dar para os meninos participarem assim, da Santa Missa. Legal. Como é que a gente está de tempo? Acho que a gente já está caminhando para o final, né? Já, não quiser continuar, vamos. Até. Aninha, o que você diria para uma pessoa que está indo à missa pela primeira vez? Você, como uma cristã bem formada, viu? Bem formada? Brincando. O que eu diria? Observe. Pode ser mais de uma palavra, tá? Porque eu lembro que até como comecei a frequentar mais a missa faz pouco tempo, eu lembro que eu me sentia muito perdida e eu mesma fazia o que eu dava na telha, entendeu? Então eu lembro que, nossa, coitado, o padre vai arranhar mesmo demais. Não, tá tudo bem. Durante a homilia, por exemplo, eu ficava deitada assim, no colo da minha mãe, no colo de amiga e tal. Então eu acho que pra quem não tem nenhuma intimidade e tá indo à missa, né? Tipo, não é uma pessoa que tá pensando em, mas cheguei na missa, eu nunca vim, o que eu faço? Cara, observa as coisas, observa como as coisas vivem, como as pessoas vivem, como as coisas acontecem, o padre e tal. E aí vai tirando suas dúvidas, mas primeiro dá uma observada geral do que tá acontecendo.
Gostei. E você, Ombra, o que você diria, na verdade, para uma pessoa que já está indo à missa há anos, mas talvez tenha perdido o quê? Olha, não subestimar o que se acontece no altar e dentro da igreja. Não é porque a gente tem acesso que a gente pode banalizar as coisas. O privilégio de participar de uma Santa Missa para muita gente, especialmente em regiões longínquas aí no norte do país, em situações de vulnerabilidade social, às vezes eles têm a chance de participar da missa uma vez por ano. Então, se você tem acesso, se você tem a chance de participar da missa todo dia ou todo domingo, não banalize a participação. Entenda que a missa é muito mais do que você possa pensar, do que você possa entender. Ali a igreja peregrina se encontra com a igreja padecente, que se encontra com a igreja celeste, a igreja gloriosa, a igreja vitoriosa, assim. Imagine se tivéssemos a visão espiritual da Santa Missa, que coisa linda poderíamos enxergar. É interessante que a presença de Cristo ali você tem que contemplar como o sol. Os padres da igreja também comparavam a Cristo como o sol e Nossa Senhora como a lua, né? Mas pensa no sol assim. Você contempla toda a sua beleza, toda a sua grandeza, mas sabe que nunca vai poder chegar exatamente perto daquilo ali. Então, a ideia de mistério contida na Santa Missa deve ser contemplada dessa forma. Assim, a gente pode formar bem a nossa consciência, ir atrás de formação de livros litúrgicos com direção espiritual e etc. Mas a gente nunca vai tocar tudo daquilo que representa. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dessa luz que irradia ali, que feita a luz do sol é sinal de vida. A gente precisa também daquele calor que vem da Santíssima Eucaristia, que afugenta do nosso coração a tristeza, aquilo que é incompatível com Deus. E se somos escolhidos por Deus para participar de uma Santa Missa, não nos demos a tendências particulares a respeito do culto. Então, procure você mesmo entender a Santa Missa, formar a sua cabeça a respeito disso. Não seja atraído dentro da liturgia por coisas extravagantes. Qualquer coisa que seja extravagante dentro da Santa Missa, você deve abandonar, odiar e procurar um lugar em que ninguém faça nenhum tipo de acréscimo à Santa Missa. Se alguém entrar com um berrante, se alguém entrar, sei lá, com a bacia andando, se alguém entrar com qualquer tipo de bizarrice, é porque o primeiro ignorante a respeito daquilo que celebra é o próprio padre. O padre é o primeiro liturgo, mas todos nós temos diante de Deus o grave dever de formar a nossa consciência. Então, você que está participando da Santa Missa, que sente cansaço, às vezes prefere outras coisas, fica no domingo em casa, planeje a sua vida a partir da Eucaristia, porque assim todas as coisas terão um lastro mais bonito, você vai aproveitar melhor o seu lazer, o seu descanso, a comunhão que você vive com as pessoas se misturará com aquela que você recebe na Eucaristia, as suas boas obras, o seu propósito de alcançar a santidade também encontrará sentido na Eucaristia, se oferecendo a sua vida como sacrifício. Não seja como uma multidão de ignorantes que às vezes sentam no banco da igreja e não tem a mínima noção daquilo que acontece. É como se toda a graça do mundo passasse ali diante dos nossos olhos e a gente não se apropriasse de nenhuma por vontade própria, assim, por ignorância e por preguiça de entender o que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou como memória do seu corpo e do seu sangue. Quem poderia sonhar em se alimentar da carne de nosso Senhor Jesus Cristo e do seu sangue? Sem isso, a gente se torna incapaz de responder a Deus e de chegar à plena expressão da nossa humanidade, que um dia é a santidade. Então, não subestimem a Santíssima Eucaristia. Bem brabo. Tem uma pergunta. Padre, para uma pessoa que está ali corrida, né? Sei lá, um pai de família, uma mãe de família. Digamos que ela não tenha tempo para viver todas as normas de vida que estamos acostumados. Então, leitura espiritual, texto, etc. Missa é a principal. Tudo o que o fiel precisa está entre o confessionário e o altar. O que a gente vive enquanto outras normas são derivações desses dois mistérios, assim, para se preparar tanto para fazer
uma comunhão perfeita, como também para lidar da nossa miséria de modo a fazer dela um processo de reconciliação permanente com Deus. Então, a Santa Missa é fundamental, frequência nesses 2 sacramentos, depois contato com a Palavra de Deus e o exame de consciência à noite. Assim. Acho que esse tripézinho, eu até falo para vocês sobre ele quando vocês estão de férias, né? Que às vezes muda a vida, não dá para continuar. Mas devoção eucarística, a leitura da Palavra de Deus e o exame de consciência antes de dormir. Que, em linhas gerais, assim, tem um bom arco aí de aproveitamento e de fazer da nossa vida uma procura por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Até nas nossas atividades mais corriqueiras, assim. Essas 3 realidades são capazes de iluminar até aquilo que não tem ligação direta com a fé. Bom, eu acho que o meu objetivo com esse podcast foi alcançado. Glória a Deus. Eu acho que eu gostaria muito de que as pessoas que estão em casa meditassem nas palavras que foram faladas aqui, né? Muitas vezes a gente entra no automatismo da vida corrida e dinâmica como ela é hoje e a gente esquece, né? A gente está ali, mas não está presente. A gente está ali, mas já está pensando no que a gente vai fazer quando chegar em casa, na mensagem que eu vou ter que mandar, no e-mail que eu vou ter que responder. A gente esquece de viver cada momento. E o momento mais importante, como a gente falou no início, né? Fonte ápice da vida cristã é a Eucaristia. A Eucaristia está ali na missa. Então, o meu objetivo era que a gente pudesse retomar o porquê fazemos o que fazemos, né? O porquê vivemos a Santa Missa e como vivê-la bem. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui hoje, acredito que esse objetivo foi alcançado. Pelo menos para mim, com certeza, estarei na missa amanhã, sabe, renovado, assim, reenergizado, pronto para amar. Reenergizado foi forte, né? Reespiritualizado, mas pronto para amar Cristo com aquele primeiro amor, sabe? Eu acho que uma passagem, inclusive, que me pega muito é Apocalipse 3, se não me engano, que é do "Tenho para mim que é refresco do teu primeiro amor". Eu acho que muitas vezes no dia a dia, na vida corrida, a gente deixa esse amor esfriar, aquela chama da caridade apagar. Eu acho que só tem um lugar em que essa chama, Cristo joga álcool e gasolina ali. É a Santa Missa, com certeza. Querem deixar alguma mensagem para o pessoal aí de casa que está nos acompanhando? A fé simples é mais bonita do que a gente imagina. Isso é verdade. Então, não achem que, sei lá, não criem, que nem eu já criei na cabeça coisas mirabolantes, entendeu? Só vai lá, tenta fazer o básico bem feito, tenta participar da Santa Missa. Cristo está presente na simplicidade. E o silêncio diante da Eucaristia vale muito mais do que 1000 palavras jogadas ao vento em qualquer outra circunstância. Legal. E você, Padre? Se você não tem a chance de participar de uma Santa Missa diariamente, assim, vá no silêncio do seu quarto, imagine um sacrário de uma igreja que você gosta muito, faça uma visita ao Santíssimo. Ali, se você se abrir com humildade a essa experiência, certamente você vai ter uma experiência eucarística. Entenda que o sacrifício que você faz na sua vida não se separa daquele de nosso Senhor Jesus Cristo. E persevere e que sua vida se torne verdadeiramente eucarística, que comunique onde você estiver uma presença real de Deus e que participando da Santíssima Eucaristia de modo cada vez mais digno nessa vida, possamos um dia todos ser reunidos no banquete celestial onde o próprio Cristo há de nos servir e a nossa felicidade será plena. O senhor tá inspirado. Tá muito! Eu já tô pensando nos cortes aqui. Nossa, rendeu muitos. E, bom, mas é isso. Eu acho que atingimos o nosso objetivo. A você que nos escuta em casa, se gostou desse podcast, desse episódio, peço mais uma vez que deixe o seu like, compartilhe com o seu coleguinha, se inscreva no nosso canal. Se, como eu falei, é um tema muito profundo, tem muitas coisas que a gente poderia explorar sobre Santa Missa. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai estar respondendo. Se você quer sugerir algum tema também, manda pra gente aqui nos comentários. A gente aborda ele futuramente. A gente não esgotou, não arremou nem a superfície do que é Santa Missa. Acho que dá outro episódio. Com certeza, daria uns 30, É verdade. daria uma temporada inteira de podcast. Então, interage com a gente, deixe aí o seu comentário. E, bom,
Eu acho que no mais é isso, né? É isso. E nos vemos na próxima semana. Fique com Deus e um grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.